Vai que saber comigo, abra no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Eu quero ler, na verdade, 3 textos de Hebreus. Hebreus 4, Hebreus 6 e Hebreus 10. O livro de Hebreus encerrou o sacerdócio levítico, os sacrifícios rituais. Na verdade, deu uma explicação do que aconteceu na cruz do Calvário, quando ele afirma que Jesus foi a representação de todo o simbolismo apresentado na Torá, no Pentateuco, com relação às bacias de bronze, ao altar do sacrifício, ao bode expiatório, ao dia de Yom Kippur, as ofertas que eram feitas, todas elas têm uma representação na pessoa do Filho de Deus. E o livro de Hebreus tem um convite para a sala do trono, um convite irrecusável. Diz Hebreus 4: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos até o capítulo 6, vamos ler no verso 17, a partir do verso 17 ao 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o último texto, Hebreus 10, verso 19, Hebreus 10, verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. A minha geração de cristãos que se converteu há 30, 40 anos atrás, ela tinha uma ênfase muito forte, até mesmo nos seus inários, na perspectiva do céu, da Nova Jerusalém. Então, se você pega a harpa cristã, o cantor cristão, você vai ter muitas músicas que vão falar sobre a eternidade, sobre a Nova Jerusalém. Está ali com uma frequência incrível esse tipo de canção. Essa geração viveu da terra para o céu, na perspectiva de que nossa vida aqui se resume à vida futura, à eternidade. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Contudo, existe uma proposta ainda superior, que é viver do céu para a terra, que não é simplesmente resumir a nossa vida aqui nesse planeta como simplesmente uma passagem, uma transição para a eternidade. Obviamente que eu preciso entrar pela porta, e a porta é Jesus, mas a salvação não é o fim da jornada, é só o começo, é só a porta de entrada no reino de Deus. Quando eu me entrego a Jesus, eu me torno parte da sua família. Então, minha luta, minha guerra, para completar, então, a minha jornada aqui, é mais do que me livrar das chamas eternas da perdição. Não, não é isso. A minha batalha é entrar nos negócios do meu Pai e fazer com que o seu nome seja grande em toda a terra. A minha jornada
é me transformar numa testemunha de Jesus que apresenta às pessoas o reino de Deus. Viver da terra para o céu é um pouquinho diferente de viver do céu para a terra. Já que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 6, diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, nós temos um ponto de vista diferente. Nós deveríamos ter uma perspectiva, uma prospecção positiva da vida. Mas por vezes nós estamos perdidos em nossas emoções, em nossas visões periféricas, em nossa miopia espiritual. Como aquele jovem rapaz que andava com o profeta Eliseu, quando amanheceu e viu a cidade cercada de inimigos, os sírios cercaram a cidade, e ele foi acordar o profeta, e o profeta ficou muito tranquilo, porque a visão do profeta era bem distinta daquela que tinha aquele moço, porque ao redor daqueles carros inimigos existiam carruagens celestiais, anjos e arcanjos, e um exército de Deus. E ele pôde dizer: mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Veja que a visão vai definir suas emoções, e a maneira como você reage no presente tem a ver com a maneira como você acredita sobre o futuro. Se você prevê um futuro ruim, você não vai investir, você não vai semear, você não vai plantar, você não vai nem mesmo estudar. Aquela minha geração de 30, 40 anos atrás ouviu muitas vezes, de maneira repetida, a expressão: não há tempo para estudar, não há tempo para se preparar, não há tempo para tantas coisas, porque Jesus está voltando. E muitos deixaram de se preparar para o futuro porque tinham uma mensagem de que a história, em um determinado momento, deixa de acontecer, o futuro não existe. Veja que tamanha estupidez nós cometemos, porque hoje o sal, quando se torna insípido, para mais nada serve a não ser para ser pisado. Quando o cristianismo se torna subcultura, porque aqueles que deveriam estar nos portões, os porteiros, os gatekeepers, deveriam estar guardando as decisões que acontecem no país e formando a próxima geração, fazendo do nosso teto o piso onde elas vão pisar. A nossa escatologia encerrou o futuro, não existe futuro. N.T. Wright vai dizer que quando Jesus vier, todas as coisas continuam, o jogo continua. Então você vai ter que continuar a fazer, e é o que Lutero também dizia: se o mundo fosse acabar amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Nós nos desconectamos com essa herança dos reformadores e abraçamos uma teologia estranha com relação ao final dos tempos. E nós precisamos corrigir o foco. Se nós queremos viver do céu para a terra, nós precisamos corrigir nosso olhar, nossa visão. Se eu vejo o futuro como algo estrondoso, extraordinário, eu estou empolgado para avançar para ele. Mas se eu sou tomado de ansiedades e de medos com relação ao futuro, eu vou viver assustado. A maneira como eu vivo o presente tem a ver com a maneira como eu enxergo o futuro. Então eu preciso transformar a minha atenção, concentrar-me nas coisas que me trazem esperança, como diz Jeremias, mudar o foco, mudar a atmosfera, mudando o olhar, ver com o olhar do Pai Celestial. Se nós temos a experiência de chegar na sala do trono, nós vamos ouvir o seu conselho. A Bíblia diz: quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado? Veja que o termo bíblico fala sobre uma grande mesa de conselho, e vai falar sobre o espírito de conselho, onde Deus está instruindo as pessoas que conseguem chegar nesse lugar a tomar decisões acertadas.
Infelizmente, há muitos cristãos que nunca chegaram a esse ambiente de instrução, a esse lugar para ouvir Deus falar, para serem instruídos nas escolhas que vão tomar. Eles estão acostumados a tomar decisões emocionalmente, e decisões permanentes não se tomam por conta de emoções temporárias. E há muitas pessoas mal instruídas, mal conduzidas, que estão ouvindo as vozes erradas. Então é preciso corrigir o foco, corrigir o olhar, manter o coração livre da ofensa, manter o coração livre do medo, porque essas coisas incapacitam você a enxergar a realidade como ela é, e você cria monstros, você vive assombrado com fantasmas, você cria realidades paralelas, você inventa histórias, você descobre até mesmo o que as pessoas estão pensando sobre você, fruto dos seus pensamentos acelerados, que precisam ser corrigidos. É aquela conversa: se você não me falar o que é, eu vou imaginar 1 milhão de coisas e vou decidir qual dela é a verdadeira. Tem gente que vive assim, desse jeito, preso pela ofensa, amargurado e ressentido, enviesado pela dor, ou assombrado pelo medo do futuro, pelas milhares de coisas que você já imaginou que pudessem acontecer. Há um ditado romano que diz que um covarde morre 1000 tipos de morte. Você já imaginou se tudo que você já imaginou que fosse acontecer, acontecesse? Ei, eu vim aqui te informar, há 15 dias do final do ano, que todas as suas projeções ruins caíram por terra, ou 95% delas não aconteceram. Parabéns, você não só sobreviveu, você está vivo e tem a chance de fazer as coisas acontecerem daqui para frente. Aqueles que estão conectados com o terceiro céu têm autoridade de paz. Ei, ter paz é uma autoridade. Se custa a sua paz, custa muito caro. E quem está conectado com o céu tem a autoridade de paz para tomar decisões espiritualmente limpas. É procurar a perspectiva do céu sobre cada uma das situações. Ter a visão da sala do trono. Como Deus enxerga a situação do Brasil hoje? Se você se alinhar com Deus, você vai começar a rir. Você vai ficar feliz com o que você veio. Tem gente que pensa que Deus está preocupado com os anticristos, com as bestas, com os engenheiros sociais, com os movimentos da nova ordem mundial. A Bíblia diz lá no Salmo 2 que Deus está rindo, Deus está zombando deles, Deus está preparando a cama onde eles vão cair. Está lá no Salmo 2, Deus não está preocupado roendo as unhas com os movimentos dos príncipes desse mundo que conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Não, se você se alinhar à visão de Deus, você vai começar a dar gargalhadas como Deus também ri. Quantos precisam sorrir um pouco aqui? Olha para o seu irmão, veja se é verdade essa fala. Tem gente que vai ficar solteira, porque a felicidade é o melhor cosmético, irmão. Há muitas interpretações do que está acontecendo na sua vida agora, e há muitos comentaristas não autorizados a profetizar sobre você, porque eles têm opiniões sobre a sua vida que não expressam a visão de Deus para você. Antes de vencer, você tem que vencer a opinião dos outros, e o que as pessoas têm como opinião sobre você não é problema seu. Você pode ligar o seu cérebro no reino de Deus ou no reino das trevas. Você pode perceber o que está Deus fazendo ou colocar sua ênfase sobre as trevas que estão cobrindo a terra. Veja o discurso do profeta: as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está resplandecendo a glória do Senhor. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Tem gente que vai falar: as trevas estão cobrindo a terra, e o outro vai dizer: não, mas a glória do Senhor está nascendo sobre nós.
São duas realidades distintas, mas tem essa gente que vai viver com essa escuridão em mente, porque a escuridão tomou conta do seu olhar. Caso a luz que haja em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ver com os olhos do terceiro céu é ver com o olhar da sala do trono, mas há pessoas que estão vendo com os olhos do segundo céu, e o segundo céu é o reino controlado pela escuridão espiritual. Está lá, a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Nós estamos falando de um ambiente onde eles conspiram, onde eles trabalham, onde eles lutam. Quando o anjo desceu com uma resposta a Daniel, eles sofreram um embate justamente nessa região que é entre onde Deus habita o seu terceiro céu e o planeta Terra, e é justamente ali onde eles se confrontaram. Diga para o seu irmão: corrija o seu olhar. Diga para ele: corrija o seu foco. Olha o que diz as Escrituras: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está falando do capítulo 11, é o contexto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Veja que o pecado, ele embaraça você. Se você quiser chegar longe, você vai ter que se livrar de alguns hábitos, de algumas coisas que você está fazendo, senão você vai ficar preso, tenazmente assediado. E ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ei, 2025 é um ano para você correr. Ei, eu acho que você não entendeu nada dessa mensagem. Deus está dizendo que é para você ir mais rápido, que você vai acelerar, que você vai num ritmo superior a todo o ritmo que você teve até hoje. Você vai conquistar coisas porque você vai correr. Ei, quantos vão correr em 2025 aqui hoje? Me ajuda aí. Mas o texto diz que não é só correr, é correr para a direção certa. Tem gente que está correndo para o lado errado, tem gente que está correndo com pressa de fazer coisa errada, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele está lá na sala do trono, onde a Bíblia nos convida a entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, com ousadia, confiadamente, para receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. O que a Bíblia está dizendo é: corrija seu foco. No milagre da transfiguração, ninguém mais eles viram, senão a Jesus. Depois que passou Pedro, passou Elias, Jesus estava lá. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Na narrativa da negação de Pedro, a Bíblia mostra que ele estava ficando mais fraco à medida que se distanciava de Jesus. Leia lá o episódio da negação de Pedro a Jesus. A Bíblia vai descrevendo Pedro se afastando de Jesus. Quando a gente fica longe de Jesus, a gente vai ficando mais fraco. E a Bíblia fala que quando Pedro se levantou e colocou o dedo em riste contra os fariseus, saduceus e todas as autoridades de Jerusalém, dizendo: vocês mataram o autor da vida, eles sabiam que aqueles discípulos tinham estado com Jesus. Ter estado com Jesus te dá muita coragem. Daniel Goleman, no seu livro Foco, ele define o foco como a sua realidade. É a sua obstinação, é o seu objetivo. Para ele, o modo como aplicamos a nossa atenção determina o que nós vemos. Jesus disse uma frase que define muito o seu olhar: eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. O foco de Jesus está no Pai, porque o que você presta atenção aumenta. No que você coloca seus olhos ganha influência. O que você continuamente enxerga cresce. O que você enfatiza se desenvolve. Pedro foi convidado por Jesus a andar sobre as águas, e enquanto estava andando, ele olhava para Jesus. Mas num determinado momento, ele prestou atenção nos ventos,
nas ondas e começou a afundar. A Bíblia é clara que Pedro olhou para o vento. Pedro prestou atenção nas ondas. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ei, quando você presta atenção nas ondas, você vai se afogar. Quando você olha as opiniões contrárias, você vai se abalar. Quando você se impressiona com o diabo, você perde a fé. E há alguns pregadores que são publicitários de Satanás. Você termina de ouvir uma mensagem, você fala: nós estamos perdidos, gente. Nós vamos à igreja para ouvir boas novas e ouvimos que o inimigo está vencendo. Deus disse a Abraão: Abraão, não olha para o teu corpo, olha para as estrelas. Ele não olha nem para Sara, olha para a areia do mar. Porque se você olhar para isso, você não vai ter fé que você vai ser pai de muitas nações, porque o corpo estava amortecido, tanto dele como de Sara. E a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Diga glória a Deus aí, me ajuda aí, se ajuda aí. Olha para as estrelas, Abraão. Jesus disse: veja os pássaros, eles não trabalham, não fiam, não recolhem em celeiro, todavia nenhum pássaro cai sem a permissão do vosso Pai Celestial. E olha que você vale muito mais do que os pássaros. Então eu vou cuidar de você como cuidei até aqui, vou cuidar sempre, vou estender minha mão quando você precisar. Você não está sozinho. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. E se Deus veste a erva assim, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e os montes. É assim: fez os céus e a terra e os montes. Tem que baixar o olhar para ver os montes. Quando você está olhando para os céus, quando você está olhando para Deus, você vai ter que abaixar o seu olhar para ver as dificuldades, porque, como diz aquela canção, acima das nuvens o sol não parou de brilhar. Em João capítulo 4, Jesus desafia os apóstolos. Ele diz: erguei os vossos olhos, porque os campos já estão brancos. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa. Mude o seu olhar. E quando ele fala sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, ele diz: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele está dizendo: para de olhar para essas coisas, para de ficar visitando esses malucos pregadores do caos. Isso vai tirar a sua energia, vai tirar o seu foco. Seu trabalho não é ver o que o diabo está fazendo, seu trabalho é olhar para o que o Pai está fazendo no planeta Terra. Deus está vivo e está ativo no planeta Terra. Você não tem que ignorar o mal, obviamente, mas você não pode se concentrar nele se você quiser ser feliz e fazer alguma coisa objetiva da vida. Sua vitória está em ver o que Deus está fazendo. Escolha no que prestar atenção. A atenção é a grande moeda hoje, né? Entretenimento significa capturar a atenção das pessoas. Você tem milhares de apelos todos os dias tentando pegar a sua atenção. Canais de streaming, a classe política, os vendedores, e por vezes usam uma linguagem no imperativo: coma, beba, use, dando ordens. E o seu cérebro está sendo bombardeado todo o tempo. Lembra? Havia uma serpente de bronze que Moisés ergueu, e quem olhasse para aquela serpente era curado das mordeduras da serpente. A serpente de bronze representava a cruz.
representava o Filho de Deus morto, representava o inocente sendo crucificado. E todo aquele que até hoje consegue olhar para aquela cruz é curado. Todo aquele que consegue olhar para aquela cruz e ver os seus pecados lançados ali, pode se sentir perdoado, e não somente sentir, como viver perdoado. Todo aquele que é capaz de olhar para a cruz, pode ver aquele sangue derramado, sabe que ele foi redimido e não precisa temer a morte e tampouco o inferno, porque ele abriu uma porta além do véu, e nós somos membros da sua família, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Corrija o seu foco. Quando não sabemos para onde estamos indo, correr mais rápido não faz sentido. E recusar-se a desistir quando está subindo a montanha errada pode parecer nobre, mas é muito estúpido. Muitas vezes nós gastamos enorme quantidade de tempo e esforço com muito pouco resultado, e nós ficamos tão ocupados e não nos perguntamos se o que estamos fazendo tem alguma coisa a ver com o nosso destino divino. Em 2 Coríntios, você sabe, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu cito esse texto tanto que parece que todo culto eu estou falando dele. O campo de batalha, segundo Paulo, é a sua mente. E o inimigo se esconde nos pensamentos das pessoas. E o modo de você dizer para algumas pessoas que elas estão em engano é dizer: vejo que o inimigo se escondeu na sua cabeça. O diabo encontrou um lugar de refúgio. Nós vamos fundar uma organização chamada DSTs, Demônios Sem Teto. O diabo não pode ter abrigo nos seus pensamentos, porque o inimigo habita num padrão de pensamento que se torna uma fortaleza mental. Eu vejo tanta gente enganada e que acha que está certo. Mudar a forma como você pensa exige esforço. Metanoia é ir fundo para dentro e corrigir seus vícios interiores. O alinhamento com os pensamentos de Deus é a chave para o sucesso de um cristão. Você tem a mente de Cristo, diz Paulo, e deveria ter os pensamentos de Deus. Tanto Josué como o salmista dizem a mesma coisa. Para prosperar, você deve meditar nos pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus sobre a sua vida física, emocional, espiritual? Quais são os pensamentos de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Quais são os pensamentos de Deus sobre a sua vida financeira? Você precisa ser alimentado pela palavra de Deus a fim de descobrir os pensamentos de Deus sobre você. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não seca nem murcha. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. E nesse ano de 25, que já começou em 2024, Deus está soprando um vento para espalhar essa impiedade que está por aí. Acredita? Está chegando um vento para espalhar as pessoas ruins, elas vão desaparecer. Aí você vai dizer: nunca mais ouvi falar de fulano. Pois é, o vento soprou e espalhou aqueles que se ajuntaram para fazer o mal para nós. Vieram por um caminho, estão já fugindo por 7 caminhos. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí, irmão. Eu estou viajando todo dia, e você que fica cansado. Cheguei hoje de viagem, já estou indo amanhã viajar de novo. Aí falei para um casal agora lá em cima: só tem mais 3 viagens esse ano. A batalha espiritual é uma batalha mental, e a verdade nos liberta, e a mentira nos escraviza. Tem gente escravo de uma mentira que acreditou, de um sofisma. Clareza é poder, lucidez, ter luz nos seus olhos, na sua mente, porque há muitas pessoas confusas hoje, há muitos pregadores confusos, há pessoas emocionalmente comprometidas. Desfocar
é perder o foco. Você que está na câmera principal aí, desfoca a minha imagem ali para as pessoas não verem direito. Olha só, isso é desfocar. Olha só como é que é a cabeça de muita gente. Muita gente está vendo desse jeito aí. Qualquer pessoa que acha você feio, está vendo você desse jeito. Volta a visão, volta a visão. Volta a visão. Então você pode dizer para ela: você tem um problema nos seus olhos. Todo problema é um problema no olhar. Manter a concentração requer eliminar distrações, reduzir suas prioridades. Há tantas escolhas. Quando eu tinha aquela máquina Kodak grande assim para tirar foto, quantos lembram das fotos que você tirava, que o olho ficava vermelho, ia revelar? Quando tinha aquela máquina chamada Love aqui? Era uma época difícil, mas numa época de exponencialidade, você pode escolher as fotos hoje. Você pede para uma pessoa tirar foto, ela tira 10, tudo igual. Você não sabe nem qual é a diferença, porque hoje você escolhe as portas que você vai entrar, as oportunidades que você vai aproveitar, e esse é o momento de você definir prioridades, porque quando você quer fazer tudo, acaba não fazendo nada, e se você ficar preso à urgência das pessoas, você não vai ter mais vida. Quanto mais concentrado você está, mais sucesso você pode ter. Por outro lado, quanto mais distraído, menos bem você irá. Foco é um ingrediente oculto na excelência. É a capacidade de foco que nos dá músculos mentais. Quanto mais trabalhamos isso, tornamos-nos mais fortes. É preciso atenção plena, uma atenção ativa. Uma mente à deriva está perdida. Então controle seus pensamentos. Concentre-se na missão. Mantenha seu foco na sua chamada. Se você não se desenvolveu para alcançar sua chamada, se você não exercitou seus músculos, seus dons e seus talentos estão inativos. Vocação é perseguir a paixão que Deus plantou em seu coração para fazer e ser o que Ele lhe projetou para ser e fazer. E você tem que descobrir qual é o papel que você vai viver, porque muitas pessoas querem lhe contratar para viver papéis que não são seus. Aquela mulher olha diferente para você e você diz: não é o meu papel, eu já estou comprometido com outro papel. Alguém lhe convida para pegar um dinheiro que é ilegal, você fala: não é o meu papel, eu declino, eu vou viver minha vida e vou chegar até o fim e vou conquistar aquilo que é meu, sem precisar de atalhos, porque um atalho é a distância maior entre dois pontos. Nessa vida, para interpretar o seu papel, você vai ter que declinar de muitos papéis que você é convidado para viver. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu sinto dizer que tem pessoas hoje que vão ter que pedir demissão de um papel. Não precisa ser esperto, profeta, guru, ou nem muito inteligente para saber que tem gente vivendo fora do seu papel aqui essa noite. E está um silêncio aqui hoje. Um silêncio ensurdecedor. O que agita a parte mais profunda do seu ser? O que te comove? O que te deixa com raiva? Uma vez que você encontrar o que provoca seu espírito, provavelmente você encontrou uma necessidade universal, algo que perturba os outros. E se você encontrar uma solução para isso, você vai criar riqueza. Resolver os problemas das pessoas pode te fazer rico. Criar problemas vai te fazer pobre, tenha certeza. Se você pode descobrir como esta agitação conecta você aos outros, que tem a mesma inquietação, você encontrou o segredo da riqueza e da significância pessoal. Diga para o seu irmão assim com carinho: corrija o seu olhar. Às vezes você está com os óculos errados, você está usando os óculos
Os óculos das pessoas. Deixa eu ver o seu óculos, me dá o seu óculos aqui. Já fiquei tonto já. Como é que você consegue enxergar sem isso aí? Não enxerga, né? Às vezes você está pegando os óculos dos outros para ver a vida, e os óculos dos outros não servem para você. Tem gente que quer me fazer ver alguém pelo seu olhar. Eu digo, querido, eu não vou ser manipulado por você. Resolva o seu problema com fulano e me deixe ver essa pessoa com os olhos que eu tenho, sem os seus preconceitos, sem as suas dores, sem as suas crises, sem as suas lutas. Alguém em casa? Ei, se você dirige olhando para o retrovisor, avisa para mim antes de sair de casa, porque eu não quero encontrar com você no trânsito. Gente que olha para o retrovisor é gente que vive no passado. O retrovisor é só para você se basear, para-brisas à frente. Mas tem gente que só está olhando para trás, e ninguém se torna bem sucedido no passado. Esquecer o que ficou para trás libera a sua memória RAM mental e espiritual para criar o seu futuro. O Augusto Cury diz que o seu cérebro esquece porque ele tem juízo. Porque você está tão cheio de informação toda hora, tanta coisa. Esses dias eu conheci uma mulher que estacionou o carro no prédio onde ela trabalha, depois esqueceu onde colocou o carro, foi na polícia, falou que o carro foi roubado. 30 dias depois ela chega no emprego e está lá o carro no mesmo lugar. Ela fez uma denunciação falsa, porque ela esqueceu o lugar onde estacionou o carro. Quantos aqui já esqueceram o lugar onde estacionou o carro? Meu Deus do céu, é mais gente cansada do que a gente imagina nessa vida. Se você está entupido de lixo do passado, ou de lixo cultural, o que nós podemos esperar sobre a sua visão do futuro? Nós não temos olhos atrás da cabeça, porque não fomos projetados para olhar para trás. Deus é a sua retaguarda, Ele está cuidando das suas costas. Mas nossos braços foram criados só para trabalhar à nossa frente, construindo o que está diante de nós. Eu não tenho condição de trabalhar com os braços para trás, eu tenho que me virar para fazer isso. Nossos pés são virados para frente e são incapazes de girar para trás, eu acho, né? Quem tem os pés virados para trás é o curupira, e não é boa coisa. Nosso Criador nos fez para andar para frente, ganhar terreno, prosperar. Não existe na armadura de Deus de Efésios capítulo 6 nenhuma proteção para as costas, porque fugir não é uma opção. Nós não estamos equipados para recuar. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Desistir não é uma opção. Quando o exército real se recusa a lutar, em vez disso foge das linhas de combate, vai levar tiro nas costas. Tem outra coisa, você tem 2 ouvidos e uma só boca para ouvir mais do que falar. Então diga para o seu irmão, não dirija olhando para o retrovisor. Diga para ele, mas por favor, olhe de vez em quando. De vez em quando você tem que dar uma olhada, né? Porque senão, você sabe. Quem você é agora é mais importante do que quem você era. Liderança não é sobre de onde você veio, mas em que direção você está movendo. Deixa eu repetir isso. Não é sobre de onde você veio, mas para onde você está indo. Muitos cristãos, no entanto, estão presos no passado, presos em circunstâncias que simplesmente não podem alterar. Um casamento ruim, dívidas, doença,
Diz a Bíblia que os discípulos saíram pregando em todos os lugares, enquanto o Senhor trabalhava com eles e confirmava a palavra com sinais que se seguiram. Ei, o texto está dizendo que o Senhor virá ao nosso lado e vai trabalhar conosco. Olha para o seu irmão e profetiza para ele. Se ele não profetizar, levanta, muda de lugar, vai para um outro lugar onde alguém profetiza. Diga para o seu irmão, diga, em 25, Deus vai estar com você, colocando as mãos dele nas suas mãos e trabalhando com você para que você tenha êxito e sucesso que você nunca teve até hoje. Diga para ele assim: e as pessoas vão dizer, você não podia fazer isso sozinho. Ei, eu vou profetizar, eu espero que pelo menos uns 5 aqui peguem isso. O que Deus vai fazer em 2025 na sua vida, as pessoas vão dizer, você não conseguiria fazer isso sozinho. Elas vão saber que foi Deus, porque isto procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Guarda esse texto: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Ele vai entrar com você onde você for, Ele vai guardar as suas costas, a sua frente, o seu lado, em cima, de baixo. Deus é o seu protetor, Deus é o seu escudo, Ele é o Senhor que luta as suas batalhas. Do Senhor é a guerra, o Senhor está do meu lado como um poderoso guerreiro, o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. Entre aqueles que nos ajudam. Agora veja esse texto de Marcos, capítulo 11, que diz: qualquer coisa que você deseja, quando acredita e ora para recebê-lo, você a terá. A palavra desejar, aqui em Marcos 11, é muito incomum ela aparecer. Ela significa exigir, ansiar intensamente e até implorar. Veja que mover uma montanha não é um gesto assim, educadinho, simples. Por favor, montanha, siga, lance o mar. A gente vai expulsar demônio e fala, por favor, seu Zé Pilintra, sai dele. Não pode mais nem falar assim, né? Quando você quer o que Deus quer, com a intensidade certa, você pode exigir que a situação mude. Diz a Bíblia que o anjo Gabriel disse a Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu fui enviado. Olha o que a Bíblia diz, que quando você ora e se aplica em oração e jejum, os anjos de Deus respondem aos seus desejos e vão romper as resistências infernais na sua vida. Quando você ora, Deus envia respostas, e os anjos já estão a caminho para trazer as respostas que você precisa. Quantos acreditam nessa verdade? Os anjos são ministros daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. Nós precisamos ministrar mais sobre isso. Em 2025 nós vamos ministrar, comandar mais com autoridade, dizendo às montanhas que elas se ergam. Nós vamos mover os céus. Então, olhe para mim. Quando você for orar, se concentre na resposta. Por quê? Jesus disse aos discípulos, por que razoais que não tendes pão? Por que a sua imaginação começa com o que você não tem? Senhor, nós não temos pão para tanta gente. Quem disse isso? Foi o Felipe. Felipe é que disse isso. É uma resposta errada. Aí chega o André e diz, Senhor, tem um rapaz aí, com 5 pães e 2 peixes, mas o que é para tantos? Entregou para Jesus 5 pães e 2 peixes. Tem um que diz, se tivesse uma padaria aqui, não ia dar conta de alimentar tanta gente. E ainda levanta e imposta a voz. Já viu gente que para falar de dinheiro imposta a voz? Nem 200 denários. Sabe, alguém vai falar de uma quantia, fala assim, é um miserável alguém desse jeito, alguém que está com muita crise na alma. A verdade é que você precisa mudar o seu foco, porque diz o Senhor, minha é a prata e meu é o ouro. Então, para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, para Deus foi fácil. Imagina o Criador que fez o universo inteiro. Tempos atrás,
houve uma discussão entre um teólogo e um agnóstico, na verdade um ateu, na verdade, sobre o texto de Jonas e o peixe. E a questão é como é que Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias, e o teólogo respondeu: o Deus que fez o universo inteiro pode colocar Jonas na boca do peixe, pode até colocar o peixe de 5 metros dentro do estômago de Jonas, porque o Criador pode fazer, se Ele quiser, qualquer coisa. Quantos estão comigo aqui hoje? 5 pães e 2 peixes. Então vamos ver o que podemos fazer com isso. Entregue o seu nada para Deus e veja o que Ele vai transformar. Entregue o seu pouco para Deus e veja o que Ele vai fazer. Deus já conhece os seus problemas e você não precisa dizer para Ele. Tem gente que ora, algumas orações, meu Deus do céu, tem algumas reuniões de oração que na verdade são sessões de lamúrias, de reclamações e de queixas. Eu não aguento esse povo que ainda vai orar e falar assim: não é para expor não, mas eu vou falar aqui do fulano. Tem gente que usa a oração como fofoca. Não é aqui não existe esse tipo de gente, a gente já mandou embora todo mundo. Não. Quando Deus aparece a alguém, Ele diz: o que queres que eu te faça? Em outras palavras, não me diga qual é o seu problema, me diga o que você deseja ver se manifestar. Mas nós oramos pensando no problema, e a nossa autoridade na oração é maior do que simplesmente um pedido de ajuda. Se estamos sentados com Ele nos lugares celestiais, nós temos autoridade para autorizar manifestações e soluções práticas para as questões da vida. Algumas orações não é pedido, algumas orações são ordens que damos. Se você disser ao monte, como Ele disse também à figueira, então pare de pedir ajuda e pinte um quadro para Deus do que você deseja. Chame à existência as coisas que não existem como que se já existisse. Portanto eu vos digo: tudo quanto a oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. A natureza do reino de Deus é como sementes. Deus nos dá processos e não serviços prontos e terminados. A recompensa, ela não vem de uma vez, assim como o castigo ou o julgamento das falhas. Se o sujeito pecasse, aprontasse, fizesse uma coisa ruim e uma pedra caísse na cabeça dele, quando ele saísse daqui, ninguém ia mais querer fazer nada de errado, né? Eu acho que ia ter gente fazendo. José, veja só a Bíblia, era um jovem com uma bela promessa que exigia um processo para alcançá-la. Ele tinha interpretado o seu sonho errado, onde a promessa iria levá-lo. Ele pensou que estava no lugar errado. Quando ele estava naquela cela na prisão, ele tentava traçar um caminho para fora da cadeia, mas Deus o tinha bem no centro da sua vontade. Pode parecer que o lugar onde você está hoje não é o lugar mais adequado. Deus tem você no centro da vontade dEle. Você não pode esperar para ver qual é o próximo passo que Ele vai mover. Davi estava preso ao processo, ele foi rejeitado por todos, e ele teve a sua maior derrota em Ziglag, no seu pior momento. Ele se encorajou no Senhor e ganhou de volta tudo o que perdeu. Em um momento, Deus devolveu para Davi tudo o que ele perdeu. No mesmo momento onde parecia tudo perdido, outro cenário definia a subida de Davi ao trono. Entenda, Deus é muito engraçado com algumas coisas. É uma amalequita que pega a coroa do rei Saul e entrega para Davi. Um inimigo veio entregar a coroa do rei para Davi. É como ele coloca Moisés dentro da casa de Faraó. O homem que vai destruir o império está sendo alimentado pelo rei. A natureza do reino de Deus são sementes, e o tempo vai revelar as sementes que você plantou. Alguns estão felizes e outros não. A maioria está feliz. 95% está feliz. 98%, 97%. O tempo vai mostrar as suas sementes. Quanto mais profunda é a sua chamada, mais profundo é o seu processo. Então concentre-se nas Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Você encontra Jesus nas Escrituras. A palavra de Deus
tem que nos levar a um encontro com Deus. Quem se encontra com a Bíblia sem se encontrar com Jesus, encontra somente uma religião. Eu conheço gente muito ruim que conhece a Bíblia e é todo quadrado, cartesiano, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu na Bíblia na própria vida. E aí que vem Tiago: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não quero saber se você sabe que tem que perdoar, eu quero saber se você vai perdoar. Eu não quero saber se você sabe que tem que ser generoso, eu quero saber se você é generoso. Eu não quero saber se você sabe que não pode mentir, enganar. Eu quero saber se você vai ser um cumpridor da palavra e não somente alguém que sabe o que está escrito. Na verdade, a Bíblia diz que para aqueles que sabiam e não obedeceram, maior rigor e maior juízo, maior castigo haverá. É por isso que Tiago diz: não vos torneis vós muitos mestres, porque maior julgamento virá para aqueles que sabem mais. As Escrituras não devem se tornar um livro de história, mas um livro que nos atrai para um relacionamento com Deus. Portanto, concentre-se na bondade de Deus. A bondade de Deus é a pedra angular da nossa teologia. Deus é bom, e todo julgamento de Deus visa redimir. Ele veio para revelar o Pai para um planeta órfão. Jesus não veio revelar um general no céu, um apóstolo do céu, um tirano. Ele veio nos ensinar sobre como nos relacionar em família. E para Ele, nada é impossível. E nós nascemos para invadir domínios de impossibilidade. Nós deveríamos ser caçadores de impossibilidade para fazer o nome dele honrado. Esse diagnóstico, essa sentença de morte vai virar um testemunho de vida, vai virar um testemunho de vitória, vai se transformar numa conversa que vai honrar Deus em todas as instâncias. Nós fomos chamados para colocar as impossibilidades de joelho perante o nome de Jesus, e tudo o que nós precisamos já foi comprado na cruz. Daqui a 100 milhões de anos estaremos desfrutando da graça de Deus. Tudo foi completado na cruz, porque nós lutamos a partir da vitória de Cristo. Nós vivemos e vencemos por causa dele, e nós somos significantes. Meu significado é encontrar nele e no preço que ele pagou por mim. Então, para viver do céu para a terra, eu quero lhe dar rapidamente 7 pequenos princípios para terminar. Primeiro, torne-se infantil. Jesus disse: seja como uma criança. Simplicidade e humildade de coração qualificam uma pessoa para ouvir Deus. Diz a Bíblia que Jesus exclamou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Deus esconde as coisas preciosas para que somente os humildes e os famintos possam encontrá-las. Porque a glória de Deus é esconder as coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las. Jesus disse: sede como crianças, e o Talmud diz: da criança pode aprender 3 coisas. Ela fica contente sem nenhum motivo especial, não fica ociosa por nenhum instante, e quando precisa de algo, exige vigorosamente. Já viu o choro de um bebê quando está com fome? Deveria ser o clamor de um crente que está precisando de um milagre. Encontre o seu choro, abra a boca, grite, ponha para fora seu escândalo, sua dor, sua decepção, seu pedido para Deus. Sonhe grande, assuma risco, confie em Deus. Uma criança sonha em voar, em nadar no fundo do oceano, mas hoje as pessoas estão atrás de sobreviver, ao invés de viver para o seu destino, porque muito do que nós chamamos de cristianismo é uma religião que matou nossa capacidade de imaginar, de crer, de sonhar. Jesus disse: peça ao Pai. Jesus está dizendo: peça ao Pai, para que a vossa alegria seja completa.
Deus deseja que você seja pleno em alegria através de orações respondidas. Ei, Deus quer responder as orações dos seus filhos. Deus quer atender os seus pedidos. Eu vim aqui ressignificar para você a figura de Deus. Talvez você teve um pai que não foi muito legal, ou não teve nenhum pai. O Pai Celestial deseja responder com sim os seus pedidos, aquilo que não está contra os seus princípios. Ele quer dizer amém a todas as promessas que Ele fez para você. Me ajuda aí, faz alguma coisa. A alegria é tão importante que diz a Bíblia, Ele suportou a cruz pela alegria que lhe foi proposta. O prêmio de Jesus era a alegria, porque a alegria é uma mercadoria valiosa no céu. Alegria é mais que prazer. Prazer é dos sentidos físicos, alegria é um sentido interior profundo. E quando a Bíblia fala de descanso, não significa não ter nenhuma atividade, mas agir a partir do triunfo para o triunfo. Significa agir a partir do favor e não do merecimento. Deus lhe convida para viver com riscos, uma aventura nele. Eu não quero viver ouvindo o testemunho das pessoas do que Deus fez na vida delas. Eu quero, na verdade, ter as minhas próprias histórias, as minhas grandes e poderosas histórias. O Deus do céu não nos dá um cheque sem fundos. Ele tem fundo para cobrir a promessa que Ele nos fez. Essa é a sua natureza. Ele é fiel e Ele sempre termina melhor do que começa. Se tornem crianças que não são maliciosas. Crianças perdoam, crianças aprendem. Só tem os preconceitos que os pais lhes dão. Coloque as crianças para brincar. Elas podem ter cores diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, e elas brincam, e elas fazem festa. Diz que no interior de São Paulo tinha uma igreja muito tradicional, e as crianças foram brincar de culto. Então falou, você faz oferta, você faz aquilo outro, e no meio do culto das crianças o Espírito Santo desceu, e a igreja era tradicional, não acreditava em dons espirituais, nem em falar em outras línguas, e quando eles chegaram lá, as crianças estavam tudo no chão, falando em outras línguas, no meio de um avivamento. Crianças dependem. Você sabe o que elas fazem? Elas pegam na mão do papai e seguem adiante confiantes. Segundo, tenha o desejo de acertar sempre, ou seja, seja bem intencionado. Qual a diferença de Judas para Pedro? Era a intenção do coração. Os que estão dispostos a fazer a vontade de Deus terão clareza do que deve ser feito. A vontade de obedecer vai atrair a instrução e a revelação. Jesus ensinou aos seus seguidores: se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ele está dizendo, se alguém quer saber, vai saber. Se alguém for honesto e buscar a verdade, vai encontrá-la. Terceiro, aprenda a arte da meditação bíblica. Diz o texto, de noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescuta. Ele está dizendo que à noite você está ali, às vezes sonhando, tentando buscar respostas. E muitos dos seus sonhos são situações que não foram concluídas e que o seu cérebro está buscando um fim para aquela situação. É por isso que você sempre sonha com pessoas a quem você não perdoa. Enquanto essa situação não tiver um fim, você vai continuar sonhando com o inimigo. Quantos estão comigo aqui? Seu cérebro está buscando um fim para uma história, e por isso que você fica sonhando com aquelas coisas não resolvidas na sua alma. A Bíblia nos ensina a encher nossas mentes com a palavra de Deus, uma palavra em nosso coração que brota do coração da criança curiosa, é a profunda meditação. Quarto, viva pela fé. Deus quer dar-lhes os seus mistérios, diz Mateus 13, portanto peça em conformidade, clama a mim, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que tu não sabes. E agradeça antecipadamente. A Bíblia diz, canta alegremente ao estéril, e você que não deu a luz, porque mais são os filhos da estéril do que da casada. Deus está falando, antes de você ter filho, mulher estéril e solteira, comece a cantar com alegria, faça uma festa antes que o milagre aconteça. Você está comigo? Faça um culto de ações de graças por aquele dinheiro que está chegando para cobrir todas as questões relacionadas. Faça um culto de ações de graça pela cura. Faça um culto de ações de graça pelo seu casamento. Tem gente sem fé aqui, tudo bem. Quinto, adquira um coração compreensivo. Este tipo de coração tem as fundações para que algo seja construído em cima dele.
Estes são os conceitos básicos do rei e do seu reino. Fundações apropriadas atraem o construtor para vir e edificar sobre os fundamentos. Diz a Bíblia que o conhecimento é fácil para quem tem entendimento. Tem coisas que são tão fáceis de aprender, mas é que é tão complicada para algumas pessoas. Elas têm o cérebro tão cheio de nós, tão tomadas de engano, de conceitos e preconceitos, de senso de consenso, de ideias, de sofismas. Tem que quebrar essas fortalezas para poder liberar a mente para pensar de maneira correta. Deus nos fez mordomos dos seus insights, e quando eles vêm, nós temos que colocá-los em prática, não deixá-los se perder como sementes derramadas no chão. Sexto, dê a Deus as suas noites. Termine cada dia com o seu coração dirigido ao Espírito Santo. O Bill Johnson ensina muito bem isso, ter consciência da sua presença. Tem gente que tem consciência dos vultos, das trevas, da escuridão. De vez em quando a gente sofre colisão com esses poderes, não é verdade? Mas se você tem isso com frequência demais, você precisa marcar um momento com um dos nossos pastores, porque você precisa fazer um mapa, um mapeamento, para libertar você dessas conexões no mundo espiritual que você contraiu e ainda não se libertou delas. Você tem o direito à renúncia. Diz Isaías 28, a sua aliança com o inferno não vai prevalecer. Se você fez pactos, alianças e conexões com o mundo espiritual, isso não é uma brincadeira. O mundo espiritual não é algo que você brinca. Ele é muito criterioso, e qualquer aliança que você fez com o mundo invisível vai ser cobrada. Mas você, como eu disse, tem direito a renunciar e invocar o nome e o sangue de Jesus. E a canção que Salomão revela é isso: eu durmo, mas o meu coração está acordado. Deus ama visitar-nos à noite, nos dá instruções, nos dá caminhos, nos dá revelações. Então, Deus vai trazer sonhos, visões para você nesses dias. Deus vai mostrar caminhos para você entender as coisas. E Deus tira coisas dos lugares do fundo do nosso coração que ainda não são parte dos nossos processos de pensamento consciente. Como diz Provérbios 20, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Quem é o homem que possa entender as próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. Tem tanta coisa dentro de nós que a gente ainda não entende sobre nós. Algumas pessoas acreditam que sabem muito sobre os outros. Eu consideraria que você começasse a saber mais sobre si mesmo. Autoconhecimento é poder. E por último, estão querendo assistir o Fantástico. É hoje o Fantástico? É hoje, né? Torne-se um amigo de Deus. Diz a Bíblia que Deus compartilha os seus segredos com seus amigos. Quando ele foi destruir Sodoma, ele disse: não vou falar ao meu amigo Abraão o que estou prestes a fazer. Lá em Amós capítulo 3 diz: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se você tem relacionamento com Deus, nada que acontece perto de você vai ficar desapercebido. Você vai ser avisado, e você vai ter até o poder de interferir, porque é isso que amigos fazem. Eles conversam e eles resolvem coisas. Esse é um outro nível de relacionamento. Ele disse: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque os servos não sabem o que fazem o seu senhor, os amigos sabem. Nós começamos a falar sobre conselho. Entenda que Deus quer que você se sente na mesa dele e quer instruir você para 2025. A decisão é essa, tem que ir por aqui. Isso aqui é o melhor dos mundos. Deus faz todas as coisas conhecidas por seus amigos, e Ele não apenas quer compartilhar tudo, Ele nos convidou para perguntar qualquer coisa. É assim que você faz? Mas amizade é se acostumar a ouvir mais do que você pode compartilhar. Ouça como Ele fala, mas fale apenas o que Ele lhe dá a liberdade para falar, porque algumas coisas são reveladas apenas porque somos amigos e não devem ser compartilhadas
a outras pessoas. Eu acho que você entendeu o ponto. Fica de pé. Ei, pare de fazer publicidade do que deu errado. Olhe as pessoas com compaixão. Cuidado como você trata os estranhos, porque alguns estranhos eram anjos disfarçados. A resistência que você está sofrendo é porque o inimigo viu o seu futuro. Eu tinha tanto para pregar aqui hoje ainda. A mensagem para você, para 2025, é foco. Feche seus olhos. Deus vai quebrar links que você se conectou no passado e que não trazem a sua bênção. Ele vai encerrar alguns ciclos anteriores e vai encerrar algumas resistências do passado. Para essa nova estação, uma onda de favor está chegando sobre você. E a graça de Deus vai tornar você atraente para negócios, para parcerias. Como José, como Daniel, como Maria, como Esther. O favor está chegando. A glória vai aumentar e a colheita vai começar. E as sementes dormentes que você plantou vão começar a brotar rapidamente. E muitas sementes estão no solo apenas esperando a chuva. E a profecia para o próximo ano é que as chuvas serôdias estão chegando. E que Deus vai dar sentido à sua história. E Deus preparou um manto para você, uma capa nova. Deus tem uma capa nova para a comunidade das nações. Deus tem um manto para você, mulher, para você, homem, para você, empresário. Deus tem um vestido novo. Ao invés do pranto, do luto, vestes de louvor. Beleza ao invés de cinzas. Olhos de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Faze o Senhor carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sustenta-os com a tua poderosa mão e quebra hoje todo o cativeiro, todo o ardil, todas as correntes, todos os pactos e alianças com as trevas, com a escuridão. Levante as suas mãos hoje comigo e comece a declarar para os montes que eles se movam. Comece a dar ordem às opressões, que elas saiam. Comece a exigir que o inimigo solte o que é seu. Comece a combater as forças da escuridão com ordens, com autoridade, com expressões de fé. Hoje nós declaramos a liberação, a libertação, o fluir, o fluxo de bênçãos, de graça, de favor. Eu quero declarar 2025 como um ano de favor, de graça abundante, de favor extremo sobre a vida dos cristãos, onde a bondade de Deus vai ser mostrada aos teus filhos, conforme diz o salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Provai e vede que o Senhor é bom. Levante as suas mãos hoje. Você não é um espectador aqui, você está participando de algo que está movendo os céus. Você está movendo os céus com as suas orações. Algo está acontecendo com a sua intercessão. Você está preparando o caminho. Você está limpando as veredas. Você está abrindo as oportunidades e as portas que Deus tem para você. Ele está quebrando os cadeados de ferro, os ferrolhos de bronze. E está liberando você para o seu destino, para a sua vocação, para o seu propósito. Grande é o Senhor.
Nós ainda temos 15 dias para o final desse ano. E eu sinto uma palavra de Deus sobre os pedidos dos filhos. O Pai tem alegria de atender seus filhos. E Ele tem respostas para nós. O Salmo 65 diz: a ti que ouve as orações virão todos os homens. Deus está ouvindo agora. E você é convidado para entrar com ousadia na sala do trono. Pelo mérito de Jesus, pelo seu sangue, você pode ir além do véu e receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Você está a perigo, há inimigos lutando contra você. Encontre-o agora e receba a absolvição, receba o perdão, receba a restauração, receba hoje os livramentos do Senhor. Se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Pai te deu um cheque em branco. Qual é o seu pedido para 2025? Se você pudesse fazer um pedido ao Pai hoje, qual seria ele? Eu vou deixar que você preencha o seu cheque e vou esperar o que você pode pensar, decidir, pedir. As palavras de Jesus: o que queres que eu te faça? Não fale para Ele dos seus problemas. Diga qual é a solução. O Bartimeu diz: eu quero ver. Qual é a sua resposta? Pai, eu quero agradecer por cada um desses pedidos que foram recolhidos aqui hoje pelos teus anjos e levados ao trono da graça. Obrigado por esse caminho aberto, além do véu. Põe a tua mão sobre a mão dos teus filhos e que eles vejam o Senhor trabalhando com eles, nos seus negócios, nas suas empresas, no seu ministério, na sua igreja, na sua família, no casamento com os cônjuges, com os filhos, na energia física, emocional e espiritual. Envia hoje o teu socorro e corrige a nossa visão, corrige o nosso olhar. Queremos tirar as lentes que nos foram impostas pela mídia, pelo senso comum, pelas filosofias mentirosas, pelo medo, a ansiedade, a preocupação. Hoje trocamos nossos óculos e pedimos a tua visão. Como Jesus, estamos dizendo: eu só faço o que vi meu Pai fazer. Queremos entender o mundo com o teu olhar. Queremos olhar para o alto, onde a nossa redenção se aproxima. Queremos erguer os nossos olhos para ver além da esterilidade. Ou como diz o salmista: os meus olhos estão no Senhor que fez os céus e a terra. E dizemos hoje aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar. Dizemos aos montes no Brasil e aos obstáculos para uma plena liberdade em todos os sentidos, que se movam e se lancem ao mar. Dispersa os ímpios, Senhor, que eles sejam como a palha que o vento sopra, e que o Senhor possa solidificar aqueles que são retos e que buscam honrar e glorificar o teu nome. Começa agora nesse final de ano, começa agora em 2025 e abençoa a obra das tuas mãos, confirma a obra das tuas mãos, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo
seja sobre todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.